A paz do Senhor, amados. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Irmãos, antes de trazer a palavra, uma observaçãozinha. O pastor não é um pastor controlador, é um pastor que observa as coisas, mas de vez em quando nós pedimos que os irmãos tenham cuidado com as suas redes sociais. Há coisas que passam desapercebidas, outras coisas não. Então, nesses momentos, o pastor precisa intervir e exortar em amor, se houver alguma coisa fora do normal. E aqueles que me conhecem saibam que eu já o fiz. Vamos ter cuidado para não ferir o corpo de Cristo com as nossas ideias próprias e etc. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Segundo Crônicas, capítulo 32. Segundo Crônicas vem logo após 1 Crônicas. Amém? 32, 7 e 8. Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Pai, fala conosco através da tua santa palavra, verdadeira palavra. Queremos aprender nesta manhã mais um pouco contigo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Quem guerreia a sua guerra? É uma pergunta que eu quero te fazer. Pastor, mas eu não estou em guerra. Tem alguma coisa errada contigo. Se você não está em guerra, você está fora do contexto. Como eu disse na consagração, tudo para nós é mais difícil. E tudo para o servo fiel é mais difícil ainda. Pastor, então é melhor eu não ser um servo fiel? Não, é melhor que você seja. Você vai entender na palavra que você, sendo um servo fiel, o Senhor tem compromisso contigo. E Ele guerreia as nossas guerras. A palavra de Deus, há corinhos que diz: eu guerreio as tuas guerras, Ele guerreia a minha guerra e me fazes vencedor. Nesses versículos, não diz que Deus faz totalmente a nossa parte. Você cruza os braços, e nós vamos ver em alguns exemplos bíblicos, alguns textos, ele não quer dizer o seguinte: você não precisa fazer nada, fica dormindo em casa e eu vou fazer tudo. Não, ele não diz isso. Também não diz que assume aquilo que você planejou por si só. Você arranja uma guerra, você cria uma guerra que não era uma guerra que ele criou para te fortalecer, e ele não tem obrigação de guerrear essa guerra. O que será que diz então estes versículos? Estamos dentro de um contexto aqui, onde o capítulo 32 todo é muito bonito. Você não tenha vontade de lê-lo agora, para não sair daqui da nossa pregação e juntos estarmos no mesmo propósito, em unidade. Mas depois você lê.
O rei da Síria, para nós aqui, é uma analogia ao rei deste mundo e às forças inimigas. Se nós falarmos assim, bom, mas eu não estou na Síria, não tenho um rei, nós temos um presidente da república, e até parece que ele é cristão, então eu estou tudo bem. Não, nós não podemos ver assim. Nós temos que pegar e usar isso no contexto que vivemos, para nós aprendermos a sair daquilo que o povo de Deus aprendeu a sair, como ele saiu. A Bíblia nos ensina e deixa as coisas do Antigo Testamento, para que nós possamos entender, se for comigo, como é que eu vou fazer? Qual é a direção que eu tenho que tomar? Então vamos entender as diversas guerras que temos que lutar. Primeiro, as guerras que nós articulamos, as guerras que nós inventamos, as guerras que nós mesmos propomos. Não, eu vou entrar em guerra. Essas, nós temos que ter muito cuidado, porque são nossas, elas são recheadas de erros de cálculo. Nós não sabemos calcular, nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que a pessoa pensa, nós não conhecemos o coração das pessoas. Então, quando nós articulamos, quando nós bolamos, quando nós imaginamos uma guerra e entramos na guerra sem nenhuma instrução de Deus, pode ter certeza que não vai dar certo, porque essas guerras são recheadas de erros de cálculo. Às vezes nem é para lutar, mas entramos em guerra. E quando é que isso acontece? É quando, uma das razões, é quando equivocadamente nós usamos as nossas armas, que às vezes são as mesmas armas do inimigo. O falatório, a resposta no mesmo tom. Como é que você pode jogar no mesmo tom do ímpio? Ou no mesmo tom de um que se diz crente, que está fora do Espírito? Então você está usando uma arma diferente. Quando Davi quis lutar com Golias, ele não usou as armas de Golias, ele seria engolido, estraçalhado. Ele nem podia segurar a espada direito de um adulto, ele era um jovenzinho. Mas ele usou uma arma que era a arma de Deus. Nós entramos equivocadamente, usamos as nossas armas, mas o momento não pedia isso. Nós atacamos quando na verdade é para nós avaliarmos se era ou não o caso. Erro de tempo, erro de estratégia. Quando nós erramos na estratégia, erramos no tempo, não sabemos esperar, não ouvimos o que vai acontecer, muitas vezes nós atropelamos, criamos uma guerra e entramos nela já vencidos. O segundo ponto das guerras que articulamos são aquelas guerras onde entramos desligados da importância da mesma. Eu reputo isso como alguém que entra para disputar algum esporte e ele entra desligado, olhando para ontem. É como se fosse isso. Quando você entra numa contenda, você precisa entender que contenda é aquela. E você entra desligado porque você não está recebendo apoio espiritual, você está agindo com a sua capacidade intelectual, com a sua experiência, com o seu jeito, com a sua, de repente, arrogância. Nós entramos com a cara e a coragem, isso chama-se autoconfiança. Nós achamos que temos capacidade e vamos fazer, porque Deus me deu inteligência, Deus, é verdade, Deus deu. Mas não para usar para você, é para usar para Ele. Entramos com a cara e a coragem, falamos ou agimos e depois nos arrependemos. Por quê? Porque foi uma guerra mal articulada. Menosprezamos a astúcia do inimigo. Conquanto nós sabemos, o versículo 8 diz que com ele, o inimigo, apenas está um braço humano, mas conosco está o braço forte. No versículo 7 diz que conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Ok, sabemos disso, mas nós não podemos menosprezar a astúcia do inimigo. O que é menosprezar? O que é menosprezar? Eu tenho que aprender porque eu falo tantos idiomas, então chega assim o português eu esqueço. Menosprezar é não dar a importância e não estudar o que o inimigo está pretendendo, e por isso você cai nos laços dele. Não é ter medo do inimigo. A Bíblia diz que ele tem poder de fazer descer fogo do céu, mas ele não tem todo o poder. Mas ele é ardiloso de guerra, ele estuda. E outra coisa,
em relação aos crentes, o inimigo não dorme. O inimigo não tira férias. O inimigo não descansa um instante. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, dando volta, procurando uma brecha para atacar alguém. Mas se nós não tivermos o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, ele vai entrar e vai nos atacar. Temos que vigiar. Josué fez isso. Ai, irmãos. Eu não queria estar na pele de Josué. Irmãos, mas talvez nós fizéssemos o mesmo. Talvez nós já fizéssemos. Você já viu torce para algum time de futebol, e você já viu o seu time arrebentar o outro, que era campeão dos campeões. Aí ele vai jogar depois com um timeco lá, aí ele poupa aí uns 4 ou 5, aí ele leva uma lavagem. Por quê? Porque menosprezou. Na linguagem futebolística diz, entrou de salto alto. Não tem nada contra os saltos altos das mulheres, mas entrou como se ele tivesse já dominando a situação. Josué fez isso. Irmãos, convenhamos, vencer a batalha contra Jericó da forma que foi vencida. Josué falou assim, agora eu sou o rei da cocada preta, e vai lutar a seguir com uma cidadezinha muito pequenininha, com pouca gente, e viram os seus estrategistas, que também estavam fora do Espírito, e dizem a ele como é que ele tem que fazer. Ele então descuida, porque ele era um homem de Deus. Se ele lembrasse do capítulo 1 do livro de Josué, Deus falando com ele, eu não quero que você desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele desviou, não sei se foi para a direita ou para a esquerda, mas ele desviou. Ele vai ouvir os seus estrategistas e disse, nós não precisamos levar muita gente, que lá é um poveco. Quem venceu Jericó, arrebenta com os outros. E levou uma surra, desceu, foram envergonhados, morreram pessoas. E ele então vai reclamar com Deus. Mas ele fez a guerra dele. Terceiro ponto, as guerras que articulamos servem e elas visam massagear o nosso ego, mostrando que somos capazes. E muitas vezes nós falamos, não, comigo não é assim, eu não deixo barato, eu vou fazer, quer ver, eu vou fazer, eu vou resolver, eu já estou acostumado. E quando nós vencemos, às vezes dá certo, o inimigo permite, ou Deus permite, o inimigo nos ajuda, então, aí nós temos o ego massageado. Então, tudo isso você vê que é voltado para você. Eu criei, eu bolei, eu ataquei, eu venci, então você fica com o ego massageado. Pronto para quê? Para errar de novo. Porque quanto mais você é exaltado, mais você está a perigo de ser derrotado. Porque você vai crer naquilo que você pode fazer. Mas e as guerras com Deus? Essas sim. São as guerras com Deus no controle. As guerras com Deus no controle. Primeira diferença. Ouça isso e anote. Elas são planejadas desde o alto. Elas não são planejadas aqui num plano terrestre. Elas são planejadas num plano espiritual, acima de todo entendimento humano. Ele guerreia as nossas guerras porque Ele planeja de cima, porque Ele conhece o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. Então, a primeira coisa que acontece quando elas são planejadas do alto é que as estratégias de Deus confundem nosso inimigo. Exemplo de Gideão e seus 300. Que confusão! Primeiro, eu acho que quando os inimigos souberam que Gideão tinha um exército de 32 mil pessoas, e agora ele está vindo, estou vindo aí, apareceu aí nos noticiários que Gideão está vindo com 300. Imagina a cabeça deles. Riram. Mas quem planejou essa guerra? Foi Gideão? Não, foi Deus. Gideão foi achando aquilo estranho, mas tudo bem, Deus está planejando. Quando Deus planeja, meu irmão, a melhor coisa que você tem a fazer é aceitar e obedecer. Ela confunde os inimigos, esse planejamento, e os irmãos sabem da história. No fim, Gideão não precisou de dar uma espadada em ninguém, um soco em ninguém.
Um inimigo lutou contra outro inimigo lutou contra o inimigo, um contra o outro contra um, e acabaram e se desfizeram, porque a Bíblia diz que o Senhor confunde aqueles que nos perseguem. Você ser confundido por uma pessoa já é complicado, mas você ser confundido pelo Senhor é um negócio muito sério. Eu vou anotar aqui para um dia pregar sobre isso. As confusões que o Senhor pode fazer na sua vida. Você fica confuso em tudo. Você casa com quem não é para casar. Você separa pensando que podia separar. Você compra quando não era para comprar. Você vende quando não era para vender. Você come na hora errada. Você viaja na hora errada. Você faz tudo na hora errada. Por quê? Porque o Senhor te confunde. Se você for inimigo, se você cair nas mãos do Senhor para Ele te confundir, tem que pedir muita misericórdia de Deus, porque com Deus não se brinca. Segunda coisa da estratégia são planejadas do alto, é que a sabedoria nos diz, a sabedoria dele, de Deus, nos diz se devemos ir, como agir, se não devemos ir, se não devemos agir. Há uma história na Bíblia que os irmãos depois podem ler, podem anotar aí, que está em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi sai em guerra e quando ele volta para Ziclag, o inimigo tinha destruído tudo. Levaram as mulheres, as duas mulheres de Davi, levou as mulheres dos guerreiros, levou as crianças, levou tudo. E eles choraram, diz a Bíblia que eles choraram muito, a ponto das pessoas, os seus guerreiros, quererem apedrejar Davi, dizendo que ele errou. E então Davi pediu a veste sacerdotal, trouxe lá sobre ele, e no versículo 8, vamos abrir aí, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, depois que ele viu aquilo tudo, ele ora ao Senhor e perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E esperou. E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Ah, meu amado, quando as guerras são planejadas do alto, a sabedoria de Deus nos diz: calma, ore agora, espere, agora ataca, agora faz isso, agora faz aquilo, ou não faça nada. Terceira coisa que as guerras de Deus no controle nos facilitam é que o povo, quando saía para guerrear, levava uma bandeira. A bandeira é questão de identidade. Onde há um país, alguma coisa, tem a bandeira dele, dizendo alguma coisa. A nossa tem lá os seus dizeres, a mata, o nosso ouro, etc. E esse povo de Israel, quando saía, ele levava uma bandeira, e a Bíblia diz que Jeová Nissi é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Ao sair contra você, o inimigo enxerga essa bandeira. Então ele enxerga primeiro a Deus. E quando ele enxerga a Deus, ele diz assim: não podemos fazer nada contra esse povo. Não podemos fazer nada com essa pessoa. Até depois de morto você tem valor. Meu sobrinho, já ouvi outros testemunhos desses. Os irmãos dizem: não, isso aí eu ouvi um testemunho de outro. Estou falando do testemunho do meu sobrinho, que é sobrinho emprestado, casado com a minha sobrinha. Mas há outros semelhantes a esse que eu já também ouvi, mas eu quero falar do dele. Ele era um médico, era uma pessoa culta, mas ele mexia com macumba. E o inimigo de vez em quando mandava ele ao cemitério para pegar ossos de pessoas para fazer alguma encomenda. E ele disse que quando entrava em alguma tumba de algum crente morto, ele ouvia a voz do inimigo: esse aí não, esse aí não serve. Nós não servimos para o inimigo. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Por fim,
As guerras com Deus no controle visam glorificar e exaltar o nome de Deus. Por isso, Ele toma a sua guerra. Porque é para glorificar o nome dEle. Ao contrário da primeira, onde você articula, você quer dizer, eu venci. Como é que foi lá? Você me conhece, meu irmão. Comigo tretou, relou, como dizia o papai. Mas na de Deus, a que Ele articula, as pessoas dizem, não há Deus como esse Deus. Não mexam com esse povo por causa do Deus. Então, Ele articula porque o nome dEle precisa ser glorificado. E é isso que nós temos que aprender. Apesar de ser uma guerra, o Senhor nos conforta e nos fortalece. Segundo Crônicas, capítulo 20, há um episódio muito conhecido dos irmãos sobre a guerra que Josafá estava para enfrentar de um povo que vinha contra ele. Então ele fala com o Senhor, diz que não tem condição, e no versículo 15, segundo Crônicas 20, no versículo 15, falou o profeta no nome do Senhor, era Deus falando através do profeta que se levanta na congregação, e ele diz, prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Agora Deus vai guerrear a sua guerra. Mas o que ele fez antes? Ele orou, buscou a face do Senhor, e disse, Senhor, eu não posso guerrear com esse povo é mais numeroso, Senhor, como é que eu saio dessa? E estou lembrando das maravilhas que o Senhor fez no nosso meio, o que o Senhor prometeu aos nossos ancestrais, o que o Senhor fez com eles, e agora? Vai dar tudo em nada? E levanta-se um profeta, Jaziel, no meio da congregação, e diz isso que vocês estão ouvindo aqui. Não temais, nem vos assusteis. Então, apesar de ser uma guerra, você está em guerra, você entra com conforto. A pior coisa do mundo é você entrar numa guerra que você fez e você vai para lá sem saber o que vai acontecer, o seu coração treme, por mais confiança que você tem em você. Mas quando o Senhor diz, pode ir que essa guerra é minha, quando você está alicerçado num que é todo-poderoso, e o versículo 7 diz, segundo Crônicas 32, que eu li para a abertura, ele diz, há um poder conosco. Em outras versões diz, aquele que está conosco é maior. Há um poder. Meu irmão, há um poder na sua vida. Mas esse poder só está se você disser, Senhor, guerreia a minha guerra, e deixa Ele ouvir, e deixa Ele falar. Ele nos anima, nos dando a conhecer o final. Quando a guerra de Deus, Ele diz assim, vai lá que você vai ver, essa guerra já está vencida. Ele disse para Josué, Josué, vocês não vão fazer nada, você vai ver que não vai sobrar tijolo sobre tijolo, eu vou desmontar as muralhas de Jericó. Ele já deu um final. Como é que você vai para essa história? De short e tênis, brincando, irmão, não é assim? Você vai tranquilo, isso não é possível, já sei o final da história. A única forma de você saber o final da sua guerra, quando a guerra é Deus guerreando por você. Ele tira o nosso fardo, Ele alivia a nossa tensão. O versículo 17, em 2 Crônicas 20, diz assim, que deu o versículo 17, ele estava aqui agora, está aqui. Não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados e observai o quê? O livramento. Olha, ele tira o nosso fardo. Ai, já vou nós para nós. E o povo vivia em guerra, porque o povo deles que saiu do Egito, o povinho para ser atacado, toda hora tinha gente atacando. Como eles queriam? Por quê? Eles queriam destruir o propósito de Deus. Desde que Deus se levantou e disse assim, eu vou levar esse povo, e essa é a visão nossa para a Nova Jerusalém. Desde que você assumiu ser de Jesus, você entrou em guerra contra o inimigo, e você precisa tomar uma posição. Ou você abre mão de ser de Jesus, ou você continua sendo vencedor, mas não guerreia a sua guerra, deixa Ele guerrear. Então ele tira o fardo, ele diz, não tereis que pelejar
Ou seja, você não vai ter que usar a sua mão, a sua força, você vai usar a minha força. Agora, o mais bonito ainda está no 17, na parte B, mais à frente. Por fim, quando Deus guerreia as nossas guerras, e elas visam glorificar o nome de Deus, Ele nos manda contemplar milagres, contemplar livramentos que Ele vai nos dar. Irmãos, olha o versículo 17, não temais, pois, nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Ah, meu irmão, a pior coisa do mundo é o ser humano achar que está sozinho, ou se sentir sozinho. Eu preguei aqui sobre o céu e depois preguei sobre o inferno. Aliás, preguei antes sobre o inferno. Depois preguei sobre o céu, em 2 domingos seguintes. E disse, o maior dano, o maior problema do inferno não é o Satanás estar lá. Não é o fogo. É a ausência de Deus. A ausência de Deus. Eu não sei como é que você tem guerreado as suas guerras, como é que você tem tentado resolver os seus problemas, não sei. Mas se Deus não for com você, meu amado, você está lascado. Quando Deus falou para Moisés no deserto, eu estou mandando um anjo aí, o meu anjo especial, estou destacando o melhor que eu tenho aqui, como se fosse, né? Todos os anjos dele são bons, mas esse aqui vai entrar com vocês na terra prometida. E Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. A tua presença precisa estar conosco. Irmãos, isso chama-se experiência. Vocês vão ver o livramento. O Senhor quer que nós estejamos na guerra que Ele vai lutar, para nós vermos, uau! Que isso? Meu Deus! Ó, o que é isso? Esse meu Deus é um Deus de milagres. Opa! Qual a intenção e o propósito? Para que você cresça e você tenha confiança no Senhor. Se Ele te livrou agora, Ele não vai te livrar amanhã. Se Ele te livrou dessa de 3 centímetros, Ele não vai te livrar de 1 metro. Se Ele te livrou de 1 metro, Ele não vai te livrar de 10 metros. Essa é a grande vantagem de deixar o Senhor, porque nós temos certeza da vitória, tirar o nosso fardo e nos deixar ver milagres. Com o intuito, não de observar, mas de contemplar e de vivenciar e crescer. Pastor, é esse que eu quero. Rasga lá, pastor. Rasga a primeira página. Primeira página, vamos rasgar? Então vamos rasgar. Pronto, dobrei. Não vou rasgar, senão perde aqui o meu esboço. Mas dobrei, só fiquei com a segunda parte. Pastor, mas eu queria saber o seguinte, como é que eu faço isso? Para alcançarmos esse patamar de saber quando ele deve guerrear, nós precisamos estar afinados, em sintonia fina com Deus. Sim, mas e aí? Este é o principal propósito dos nossos jejuns. O jejum não muda Deus. O jejum não torna Deus mais maleável para você quando você está em jejum. O jejum não quebranta o coração de Deus. Deus já tem um coração assim, misericordioso. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E diz que ela se renova a cada manhã. O jejum muda você. Em que sentido? Deixar de ser você e ser Deus na sua vida. Poder dizer, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo também disse lá em Efésios capítulo 6, sobre as armas, ele disse assim, então não temos que lutar contra sangue e carne, ou seja, não lute
lutas que você articula, que você conheça, você vai ter que lutar com armas espirituais, porque a nossa guerra é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Aí ele diz, então como é que faz isso? Tomai toda a armadura de Deus. Oh, uau! Quem é que guerreia a sua guerra? Deus, a armadura é dele. O que é que Deus está dizendo? Tome a minha armadura. E ali ele diz a sua armadura: o capacete, a couraça da justiça, sandálias do evangelho, a espada da fé. Isso você só consegue através de intimidade com Deus. Se você não tem intimidade, você não vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir um clone, o diabo imitador. Você vai ouvir pessoas falando que parecem com aquilo que você está pensando, mas quando você conhece, tem alguma coisa que vai dizer, não, isso aí não é de Deus, não é Deus falando. Eu quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada. Agora, todos aqueles que estão em guerra. Que guerra, pastor? Tudo é espiritual praticamente. O apóstolo Paulo disse, a nossa guerra não é contra a carne, é guerra espiritual. Por quê, amados? Porque nós aceitamos a Jesus. E a briga do diabo, de Satanás, é contra Deus. E nós somos de Deus, ele vai tentar nos atacar, em todas as áreas da nossa vida. Então, seja o que for agora, na sua vida, você comece a ver como sendo espiritual. Mas para você entender, você tem que estar afinado, você tem que estar em sintonia fina com Deus. Isso só através de jejum e oração. De vez em quando, nós vamos começar daqui a pouco, vai ser lançado, vamos começar um jejum de 21 dias. Eu estou conclamando a igreja, pastor, é obrigado? Claro que não, nada aqui é obrigado. Nada na igreja é obrigado de Cristo. Mas o senhor gostaria? Como inteligente que sou, gostaria. Porque eu, como disse na consagração, por eu ser com uma inteligência mediana, eu quero um corpo sarado, corpo de Cristo comigo, um corpo que guerreia, em que eu tenha que pegar só uma espada. E às vezes nós temos irmãos que estão pegando 5 espadas, porque está 4 irmãos que não estão conseguindo segurar a sua espada. Quando todos conseguirmos segurar cada um a sua espada, a guerra ficará mais leve. Por quê? Porque essa guerra é do Senhor. Vem aqui à frente. Todas as pessoas que estão passando por algum tipo de guerra, qualquer um que está mexendo contigo, é guerra. Vem aqui à frente. Eu vou orar, mas venha rápido. Nós temos uma programação extensa hoje e eu preciso que você venha. Eu vou orar. Orar para que o Senhor te dê vontade, sede pela palavra, para que você tenha essa gana de conhecê-lo, de ouvi-lo. Amados, nós temos uma capacidade muito grande de conhecer outras pessoas, de ouvir vozes, de querer, eu conheço aquele artista, eu conheço essa música, eu sei de cor. Senhor, fala com esse povo, fala com os teus servos, quanto é importante você ouvir a voz de Deus. O testemunho que Vivian deu aqui, de vez em quando nós temos pessoas aqui sentindo, eu sinto, Vera e outras grandes, muitas pessoas aqui sentem. Quando Deus começa a falar com você, isso, o poder é tão grande, muitas vezes, cada um reage de um jeito. Tem gente que não aguenta ficar em pé, senta. Tem outros que desmontam sobre o joelho, porque não aguenta, a perna fica bamba. Outros não, outros ficam em pé e começam a pular de alegria. Cada um, Deus age em cada um da forma que Ele fez. Mas eu hei de viver ainda para ver nessa igreja, uma igreja que luta confiante, uma igreja que luta de cabeça erguida e não de cabeça baixada, uma igreja que vence e que confia no Senhor, uma igreja que lê a palavra, todo mundo da família lê a palavra e estuda a palavra, uma igreja que ora muito, uma igreja que jejua, não quando proclamamos o jejum, mas jejua sempre, um dia, meia hora, 2 dias, 3 dias, não sei quanto, ele jejua e ora. Eu duvido que Deus não fale com você, duvido. Eu nasci num lar cristão, irmãos, tenho 69 anos, com cara de 50. Já vi coisas que vocês nunca imaginaram, talvez, alguns.
Mas vocês também já viram muitas coisas. Mas eu já vi. E eu tenho tanta confiança no que eu prego. Mas tanta confiança, que eu não tive essa intimidade com Deus durante uns 30 anos da minha vida. Embora tivesse tido testemunhos de vida com Ele, de ser curado pela paralisia infantil, de outras coisas, eu vi. Mas Beth, aos 38 anos, eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida. Mudou. Eu sei discernir a voz de Deus. E eu quero passar para vocês aquilo que eu sei. Eu não estou pedindo para vocês fazerem uma coisa que eu não faço. Eu não estou pedindo para vocês agirem de uma forma que eu não ajo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Aí ele vai acrescentar: como eu sou de Cristo. Se vocês me virem não imitar a Cristo, não me falem nada, saiam vazados daqui dessa igreja, porque o barco vai afundar e vocês vão junto. Mas se vocês virem, meu amado, que eu tenho experimentado junto com alguns grandes, um povo bom aqui, junte-se a nós e vamos ser vencedores. Pai, em nome de Jesus, eles ouviram a palavra. Eu não vou pregar de novo para eles aqui no altar. Eu ouvi a palavra. Pai, em nome de Jesus, quantas guerras tem aqui que eu nem sei. Tem a menor ideia de tipo de guerra que tem aqui. Tem de toda sorte, está aqui. Senão eles não viriam. Pai, em nome de Jesus, o que eu quero é que eles entrem numa sintonia fina contigo, para tu dizeres: a minha guerra é assim. Senta e não faça. Levante agora. Postai, ficai parado. Vai adiante, desce agora. Senhor, dá as regras, dá os passos. Mas Pai, para que eles possam escutar o Senhor e não serem confundidos pela voz do inimigo, desperta neles uma vontade pela Tua palavra e uma intimidade, sintonia fina contigo. Guerreia a guerra deles, Pai. Continue de olhos fechados. Guerreia a guerra deles. Guerreia a guerra daqueles que estão te autorizando agora. Se você está autorizando, levante a sua mão e diz: eu estou autorizando. Eu estou autorizando, Senhor, pode guerrear minha guerra. Se você está autorizando o Senhor guerrear a sua guerra, você precisa levantar a mão e dizer: eu estou autorizando, eu quero. Pronto, pronto, faça isso, pode abaixar. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor vai falar com eles a partir de hoje, em sintonia fina. Muitos aqui estarão em jejum. Já na primeira semana eles vão ter uma voz, vão pensar que: será